Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Nesse momento, Pai querido, vamos abrir o teu santo livro e pedimos que o Espírito Santo seja o nosso professor, o nosso guia, para que possamos extrair deste livro as preciosas dádivas para nossas vidas. Esteja conosco neste momento, abençoando cada um que está acompanhando esta live e também aqueles que vão assistir depois de gravado. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, eu vou abrir aqui a Bíblia. Se você tem a sua Bíblia aí, nas suas mãos, me acompanhe na leitura, lá no livro de Apocalipse, né? No capítulo 12, tá? Apocalipse, capítulo 12, para que nós possamos iniciar aí o nosso pensamento e o nosso estudo. Pois bem, o capítulo 12 de Apocalipse, ele tem como título a mulher e o dragão. E a mulher, na profecia bíblica, no Apocalipse, ela é um símbolo para a igreja. Se você tiver alguma dúvida, é só conferir ali em Efésios capítulo 5, os versos 23 e o 32. Você vai perceber que Cristo compara ali a igreja com uma mulher, ou a mulher com uma igreja, né? Então a mulher e o dragão é a igreja e Satanás, que o próprio verso 7 vai dizer que o dragão é Satanás. Mas não é isso que nós queremos falar nesse momento. Nós queremos separar aqui um texto que está aqui no verso 6, que diz assim: a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Olha que interessante. O texto diz que a mulher foge para o deserto, onde ali Deus já tinha preparado um lugar para que ela fosse sustentada por 1260 dias. Agora olha o verso 14. E foram dadas à mulher as duas asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Agora, olha que interessante. O verso 4 diz que a mulher ficaria escondida por Deus no deserto por um período de 1260 dias. O verso 14 diz que esse período é de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Fica óbvio que se trata do mesmo período, porque tempos na Bíblia é uma palavra que se utiliza para dizer também anos. Então veja bem, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo são 3 anos e meio, né? E 3 anos e meio, a partir da perspectiva bíblica e principalmente judaica, onde cada mês tinha 30 dias, não haviam meses com 31 e muito menos meses com 28. Todos os meses tinham 30 dias. Então, na concepção hebraica, na forma hebraica de contar o tempo, um ano teria 360 dias. Logo, 3 anos e meio teria 1260 dias. Então, trata-se do mesmo período. Certo? E por que eu comecei com este período? Porque eu queria voltar com os irmãos no passado, na história, para que a gente pudesse começar esse estudo e compreender melhor acerca do que nós estamos querendo passar nesta tarde. Interessante, queridos, eu não sei se o meu áudio está bom, tem muita gente assistindo aí, mas podem dizer aí se o áudio está bom ou não, para que a gente possa falar um pouco mais alto. Irmão, queridos, é assim. A profecia bíblica, principalmente de Apocalipse, de Daniel, ela deve ser estudada à luz da história, que é um método que chamamos de método historicista. Por que à luz da história? Ora, simples, porque a história vai comprovar se a profecia bíblica foi cumprida ou não. Então a história comprova a Bíblia, a história comprova a profecia. É por isso que nós temos que dar a luz da profecia. Por exemplo, lá em Daniel capítulo 2,
é falado que existia Nabucodonosor teve um sonho, e depois o próprio Daniel no capítulo 7 vai ter um sonho, e esse sonho se trata dos mesmos elementos, onde vai se ver 4 impérios ali representados pela cabeça, pelo peito, pelo quadril e pelas pernas da estátua, e os dedos dos pés ali representando um império misturado de ferro com barro. E quando o próprio Daniel diz a Nabucodonosor que ele é o cabeça de ouro, Daniel não estava dizendo que era Nabucodonosor, mas a Babilônia. Então, se a Babilônia era a cabeça de ouro, a história vai contar o resto para nós. Aí, quando recorremos à história, nós temos o peito da estátua como sendo a Medo-Pérsia, que foi o próximo império que existiu pós-Babilônia. Depois da Medo-Pérsia vem a Grécia, como representando o quadril da estátua. E depois da Grécia, como representando as pernas da estátua, vem Roma. E aí a gente percebe que a história nos ajuda a compreender o texto bíblico. Então, aqui nós temos um período. Voltando aqui para Apocalipse. Apocalipse diz que a mulher ela recebe asas de águia. A asas aqui é só para dar uma conotação da velocidade com que ela fugiu para o deserto. E ali o texto diz que ela é sustentada por Deus, no verso 4, né? Ela é sustentada por Deus por um período de 1260 dias, tá? Como nós estamos falando de Apocalipse, de profecia, nós temos que compreender bem esses detalhes. Não perca aí Apocalipse 12, mas tenta ir comigo até Números 14, lá no começo da Bíblia, no 4º livro da Bíblia, no Antigo Testamento ali, o livro de Números ali fica entre Deuteronômio e Levíticos, né, Levíticos e Deuteronômio, e vá lá no capítulo 14 de Números, sem desmarcar Apocalipse 12, para que a gente possa começar a entender esse período de 1260 dias proféticos, né? São proféticos, tá? Então, em Números 14, do verso 34, diz assim: segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Veja bem, olha que interessante. Pode voltar para Apocalipse 12 agora. Olha o interessante. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Não precisamos recorrer a nenhum pastor, a nenhum padre, a nenhum clérigo, a ninguém, a nenhum teólogo. A própria Bíblia nos fornece a interpretação. Então, de acordo com Números, e também se você quiser confirmar, Ezequiel no capítulo 4, versos 5 e 6 também vai ter ali o mesmo princípio, que vai nos nortear e vai nos mostrar que cada dia representa um ano. Então, se temos um período de 1260 dias, óbvio, esse período se torna bem mais amplo, pois é só um símbolo e ele representa algo maior, que seriam 1260 anos. Perfeito? E como entender em que momento da história ocorreu esses 1260 anos em que a igreja fugiu para o deserto para ser protegida por Deus? Em que momento da história humana a igreja foi protegida por Deus no deserto? É aí que nós temos que começar a compreender para que a nossa mente possa ser aberta, para que a gente possa, de fato, saber aquilo que Deus revelou para nós, para que pudéssemos nos preparar. Então, amigos, nós teríamos que recorrer a muitos textos, mas por conta do tempo, nós vamos ler pouquíssimos textos. Mas lá em Apocalipse, os capítulos 1 e 2, você tem uma sequência lá das 7 igrejas. Certo? Você tem a sequência das 7 igrejas, e a primeira igreja começa no capítulo 2, né? Que é a igreja de Éfeso, que é a igreja ali que começa ali mais ou menos a partir do ano 31, que é o ano da morte de Cristo. Depois que Cristo prepara os discípulos, depois que Cristo deixa tudo preparado, ele morre, ressuscita ao 3º dia, é assunto aos céus, depois pede para que os discípulos ficassem aguardando até o derramamento do Espírito Santo, quando acontece o derramamento do Espírito Santo 50 dias após a morte de Cristo, que era 50 dias após a Páscoa, vinha a festa de Pentecostes, e a partir dali os discípulos iniciam a igreja no ano 31.
Então, a partir do ano 31, nós temos o primeiro período da igreja. Se você ver a carta às 7 igrejas, cada igreja dessa representa um período. E nós vamos correr rapidinho aqui, só para que você compreenda essa questão. Capítulo 2, a igreja de Éfeso. Essa igreja de Éfeso, o período dela compreende do ano 31 ao ano 100. Foi um período, se você ler aqui o contexto da igreja de Éfeso, você vai entender que essa é a primeira igreja. É a igreja fundada por Cristo através dos discípulos. É a igreja que inicia a trajetória da pregação do evangelho de forma pura. A igreja pura tal qual Cristo deixou, sem nenhum dogma, sem nenhuma tradição, sem nenhum falso ensino. Era uma igreja pura. E aí logo em seguida você tem a igreja de Esmirna. O período da igreja de Esmirna ela vai do ano 100 até o ano 313. Depois nós temos Pérgamo, que vai de 313 a 538. Em 538 nós temos Tiatira, que vai de 538, e esse é um período longo, e Tiatira compreende até 1517. Não obstante ser um período longo, você pode observar que a maior mensagem entre as 7 igrejas é justamente de Tiatira, e é o maior período. Ela começa então em 538 e vai até 1517. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho. Por que ela inicia em 538? Por que esse período é datado como início do período da igreja de Tiatira? Simples, porque no ano 538, porque até o ano 538, a igreja já tinha se transformado na igreja do Império. Veja bem, a igreja de Éfeso, fundada por Cristo, ela se manteve pura até ali o ano 100. A partir do ano 100, começam a entrar dogmas e tradições na igreja. E aí entra a conversão de Constantino, e esse período que vai até 303, da segunda igreja, que é a igreja de Esmirna. Aí, quando Constantino se converte, o cristianismo passa a ser, então, a igreja do Império, que até então o Império era pagão, né? Eram adoradores do sol. Com isso, a igreja passa a ser a igreja imperial. E por ela se tornar a igreja imperial, ela ganha um nome. Ela passa a ser Igreja Católica Apostólica Romana. Veja bem, até a conversão de Constantino, a igreja era apenas católica apostólica, porque a palavra católica quer dizer universal. E o evangelho deveria ser universal, deveria ser pregado em todo o mundo, deveria alcançar todas as nações da terra, por isso católica, universal. E apostólica porque vem do apostolado, vem dos apóstolos. Agora, a partir do momento que Constantino se converte, ela passa a ser romana. Ela ganha uma conotação, e o próprio Constantino começa já a introduzir tradições e dogmas pagãos na igreja. Né? E a igreja deixa de ser aquela igreja fundada por Cristo sem nenhum problema e passa a aceitar em seu corpo doutrinário algumas teorias e tradições e até doutrinas humanas. Como, por exemplo, a própria guarda do domingo, que vem a partir de Constantino, no dia 7 de março de 321, quando ele troca o dia de guarda do sábado para o domingo, e a igreja passa a guardar o domingo. Isso é uma outra história para um outro vídeo. Voltando aqui para Tiatira. Então Tiatira começa em 538. O que acontece então em 538? Em 538, o imperador italiano chamado Justiniano, porque até 538 a igreja tinha bispos em cada região. É como se a igreja fosse dividida ali por distritos ou por missões, né? Por subdivisões, e cada região dessa tinha um bispo que comandava. Mas não existia um bispo que comandava todos os bispos. Ou, para que você entenda melhor, não existia um papa. Então, a partir de 538, Justiniano, o imperador romano, decreta que o bispo de Roma passaria a ser o cabeça da igreja. Então, a partir do ano 538, a Igreja Católica Apostólica Romana passa a ter o seu primeiro papa. Certo? Isso é história. Tá bom? Então, a partir de aqui, primeiro papa. Então, a partir de 538, a gente pode recorrer à história e começa a perceber que a partir de aí, quando a igreja passa a ter um papa, e esse papa passa a ser uma espécie de monarca, porque o Vaticano ele é monárquico,
o Papa ocupa ali a cadeira do pontífice, né? E nós sabemos que pontífice era um título dado aos Césares, aos imperadores romanos. Então o Papa é um imperador romano. E ele passa a ser o líder da igreja. E a partir de 538, Roma começa, assim como Roma do Império forçava a submissão dos outros povos, agora Roma papal passa a fazer a mesma coisa, forçar a submissão dos outros povos. E agora entra a religião. Então, as outras nações, obrigatoriamente e forçosamente, teriam que ser católicos romanos. E aquele que se opôsse, que não aceitasse e que batesse de frente com Roma, seria perseguido, jogado na fogueira e morto, como a história nos conta aí, que é o período da Santa Inquisição. Então, a Igreja Romana passa a ser uma igreja imperial, passa a governar o mundo, se torna um império. Os reis de toda a terra vão sucumbir ao poderio romano, vão ficar abaixo a guarda de Roma. Tanto é verdade que em alguns momentos da história você vai ver como rei Carlos V e outros reis aí, alguns deles foram descomungados pelo Papa e perderam e foram destronados por causa de serem excomungados. Então a gente percebe que a igreja passa a governar o mundo. E o interessante é que a igreja de Tiatira, o período dela compreende de 538 com o estabelecimento do Papa e vai até 1517. É um período longo, né? O maior período. Desculpem. E o que acontece em 1517 para marcar esse período? Ora, todo mundo conhece a história de Martinho Lutero. Em 1517, Martinho Lutero, ele faz ali as 95 teses da Reforma Protestante, com base no livro de Romanos e de Gálatas. Ele então descobre a doutrina da justificação pela fé e percebe que não precisava ele comprar indulgências, fazer promessas, não precisava fazer nenhum tipo de voto, não precisava que ele tivesse obras para ser salvo. A salvação era pela graça. E isso vai de encontro até hoje o que a igreja ensina. A igreja ensina que a salvação é por obras. Por obras. E a salvação era pela graça. Então, Martinho Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, apregoou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. E ali inicia o que conhecemos de reforma protestante, a partir de Martinho Lutero, que era um padre católico. Então, esse período vai até 1517, de 538 a 1517. Só que os 1260 anos é um período maior. Então, se você pegar o ano 538 e somar 1260 anos, nós vamos chegar ao ano de 1798. E aí, 1798, quando você olha para as igrejas, que igreja seria essa de 1798? É a igreja de Sardes, que iniciou em 1517, com a reforma de Lutero, e vai até 1798. E o que acontece em 1798? Veja, se você pegar 1798 menos 1260, vai dar exatamente 538. Então, o período de 538 a 1798 é o período de 1260 dias ou anos que a Bíblia fala em Apocalipse 12, conforme nós lemos. Vamos ler mais uma vez o texto do Apocalipse 12, para que a gente possa agora que você já entendeu, a gente pode fluir aqui no estudo. Então, o verso 4 diz assim, verso 6. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Por que a mulher fugiu para o deserto? A mulher nós já sabemos que é a igreja. E a igreja na Europa estava sendo perseguida por Roma. E, para ser mais específico, a igreja do Reino Unido estava sendo perseguida por Roma. A igreja da Grã-Bretanha, né? Que compreende ali o Reino Unido e Grã-Bretanha, compreende ali os países como o País de Gales, Inglaterra, Escócia, Irlanda, né? Então esses países aí, eles estavam sendo perseguidos, a perseguição era muito maior, mais intensa nestes países, a perseguição romana, porque nestes países
o protestantismo de Lutero ele ganhou muito mais força do que nos outros países da Europa. Então, com a perseguição papal à igreja, a igreja foge para um local que até então era um deserto, né? A igreja começa a fugir ali por meados de 1790, 1789. A igreja já começa a fugir para o deserto. E em 1793, a igreja se estabelece já no deserto, né? E aí eu pergunto, que lugar deserto que a partir de 1793 começa a despontar no mundo como uma nova nação? É isso mesmo, os Estados Unidos da América. Então, é por isso que os Estados Unidos é um país de fala inglesa, porque os protestantes ingleses do Reino Unido, da Grã-Bretanha, fogem para a América e ali fundam os Estados Unidos da América. Por isso que os Estados Unidos nasce como um país protestante e hoje é conhecido e considerado o maior país protestante do mundo. Então, quando o texto bíblico diz, verso 14, que a mulher recebe asas de águia e voa até o deserto, ela voa até a América. Ela cortou o mar, cortou o oceano e foi despontar na América, né? E ali se torna os Estados Unidos. E o que é mais interessante de tudo isso é que é dito que Deus ia sustentar essa igreja ali. E a igreja, o protestantismo, ele de fato originou-se na Europa, na Alemanha, na cidade de Wittenberg com Lutero, mas ele vai ganhar corpo, forma e vai crescer nos Estados Unidos. E é nos Estados Unidos que começa a surgir a maioria dos movimentos protestantes que nós conhecemos hoje. Igrejas como Testemunhas de Jeová, Adventistas do Sétimo Dia, a Assembleia de Deus. Essas igrejas elas surgem nos Estados Unidos, né? Antes dos Estados Unidos já existia uma igreja, que era a única igreja protestante que já existia, que era a Igreja Batista. Mas olha o interessante. Então os Estados Unidos passam a ser o berço do protestantismo. É como se a sua esposa estivesse grávida e você fizesse uma viagem para São Paulo e a criança nascesse em São Paulo e uma semana depois você voltasse para o Maranhão. Entendeu? Então o protestantismo ele nasce na Alemanha, mas ele cresce nos Estados Unidos. E ali ele é formado. E esse período vai durar 1260 anos, que é o período em que Roma se tornou carrasco dos protestantes. Você pode pesquisar aí no Google, né? A Santa Inquisição, a Idade Média, também a Idade Escura, e você vai perceber as atrocidades que a Igreja Imperial, a Igreja Romana, no passado, fez contra o povo protestante. Que fique bem claro, nós não estamos falando mal de católicos, não estamos falando mal de pessoas. Nós estamos aqui constatando fatos históricos e trazendo à tona uma parte obscura da Igreja no período medieval, que é o período das cruzadas e outras coisas que nós já conhecemos aí, de perseguição, de fogueira e de outras coisas. Então, em 1798 acabaria esse período de 1260 anos. E no ano de 1798 estava no auge a Revolução Francesa. E o imperador Napoleão Bonaparte manda o seu general Berthier invadir Roma e prender o Papa Pio VI. Por que prendeu o Papa? Porque Napoleão tinha uma ambição muito forte de se tornar um império mundial e essa ambição, obviamente, ela era travada e atrapalhada pelo Papa, por Roma. Então ele entendia que uma vez que ele prendesse o Papa, destituísse o Papa do seu poder, ele teria caminho aberto para fazer da França um novo império. Então o general Berthier invade Roma e prende o Papa Pio VI num lugar chamado Bastilha. E ali, um ano depois, em 1799, o Papa morreu. E sabe o que é interessante? Que em Apocalipse 13, é o próximo capítulo que você tem aí, você vai perceber que a besta recebe em uma das suas 7 cabeças uma ferida de morte. E que essa ferida ela será curada. Né? Veja o verso 3. Então vi uma cabeça, capítulo 13, verso 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas a sua chaga mortal fora curada. Ora, Apocalipse 12, ele está na sequência do 13. O 13 está na sequência do 12. Então, aqui ela mostra uma besta com 7 cabeças.
E o próprio Apocalipse vai dizer, né, que em Apocalipse 17, 15, que as cabeças são impérios, são nações. Então eram 7 impérios. E aí nós podemos contar, desde o início do mundo, quais foram os 7 grandes impérios que dominaram o mundo. Aí você tem a Síria, Egito, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma imperial e Roma papal. E o texto diz que uma delas recebe uma ferida de morte, mas que essa ferida seria curada, ou seja, perderia o poder por um momento, mas logo em seguida esse poder seria recuperado. E nós entendemos, obviamente, pela história, que isso se cumpre piamente na investida de Napoleão Bonaparte ao prender o Papa Pio VI. E ali Roma perde aquele poder que ela exercia no mundo, um poder imperial. Agora, desde 1798 até então, nós percebemos que a Igreja Romana hoje não tem mais o mesmo poder que ela tinha na Idade Média. Mas o texto de Apocalipse 13 diz que esse poder será restituído. Isso é um estudo para um outro dia. Nós vamos ver isso mais lá para frente. Eu creio que nós vamos fazer uma sequência aqui, uma série. Todo sábado às 3 da tarde nós estaremos aqui com esse estudo, dando sequência nessa série. E o que eu queria que ficasse bem claro é que de 538 a 1798, a profecia bíblica se cumpriu piamente. Deus não errou nenhum detalhe, não errou nenhum dia. E isso nos dá uma certeza tão grande, uma segurança de que a Bíblia de fato é a palavra de Deus. Porque seria impossível para o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, identificar um período como este na história e esse período não se cumprir. E se cumprir da forma como se cumpriu, se João não fosse inspirado. Seria impossível para ele, então, alcançar, né, sabedoria suficiente para entender o que iria se dar no futuro, em um futuro muito distante dele, uma vez que João viveu ali por volta de até mais ou menos o ano 100. Né? João foi o último discípulo a estar vivo entre dos 12 que eram. Agora, o que nós percebemos? Que 1798 é uma data que já está muito próxima de nós. Né? E a partir de aí, a partir dessa prisão desse Papa, a gente percebe que iniciou-se no mundo uma nova era, né? Uma nova ordem de coisas. A Igreja Romana, a Igreja do Império, ela perdeu o seu poder monárquico, ela deixou de atuar como um império, as nações não eram mais submissas a Roma, e agora nós temos aí o surgimento justamente de uma nação que traz para toda a humanidade a sensação de liberdade. E não só a sensação, como traz a liberdade, que é os Estados Unidos da América, o país da liberdade. Né? Então, a partir da fundação americana, que veio a partir da perseguição romana, o mundo passa a ter liberdade, e principalmente liberdade religiosa. E aí, a partir daí, começou a surgir as várias igrejas protestantes que nós conhecemos em nossos dias. Então, queridos, como a gente pode ver, é algo bastante interessante que nós estudamos nessa tarde e aprendemos, e eu queria só, para a gente poder finalizar o nosso estudo, agregar um pouquinho mais de informação para os queridos amigos e irmãos que aqui nos acompanham. A gente percebe o seguinte: a Bíblia ela trata de um período chamado Tempo do Fim. Lá em Daniel capítulo 12, no verso 4, Daniel recebe uma ordem para selar o livro até o tempo do fim. Né? E nós entendemos, obviamente, que o tempo do fim começa a se iniciar em 1798. Veja, lembra que a igreja de Sardes ela ia até 1517, a igreja de Tiatira, desculpa, ela ia até 1517, né? E agora a igreja de Sardes, ela inicia em 1517 e ela vai justamente até 1798.
certo? Então, já contei a história de 1798, não precisa voltar no assunto. Nós temos aí a igreja de Filadélfia. Filadélfia é a igreja que tem intermediária, né? Ela inicia em 1798 e ela vai até 1844, certo? E a última igreja, a igreja de Laodiceia, iniciou em 1844 e está até os nossos dias. E a igreja de Laodiceia é uma carta destinada ao nosso tempo. Somos nós, Laodiceia. Nós somos essa igreja que não é fria e nem quente, que é morna, e que por isso Deus está a ponto de vomitá-la da sua boca, o que é algo muito preocupante para nós. Somos uma igreja morna. Não somos frios, que seria aí completamente tomados pelo secularismo e pelo ateísmo. Não somos quentes, que seria mais ou menos como a igreja dos apóstolos, que pregava com grande poder e autoridade, mas somos mornos. Nós queremos ter um pouquinho de Deus, um pouquinho do Evangelho e também um pouquinho do mundo, né? Nós somos uma espécie de mistura, uma igreja moderna, uma igreja contemporânea, uma igreja que mistura um pouco doutrina bíblica com cultura, né? E se torna aí uma igreja morna. Agora, ficou bem claro essa parte dos 1260 anos, né? E você percebeu que a Bíblia é o livro de Deus e ela não erra. No próximo estudo, nós vamos dar continuidade ainda no capítulo 12, porque esse capítulo é um capítulo muito interessante, muito importante para nós, e nós vamos ler um pouco do que acontece entre os versos 14 até o verso 18. É óbvio que nós vamos ver muitas coisas, nós vamos ter aí um pouco mais de detalhes, vamos utilizar outros textos também, mas nós vamos ver o que acontece basicamente até o verso 18, certo? E aí nós poderemos concluir dizendo que nós apenas no capítulo 12 nós temos aí um desenho gráfico de toda a história do mundo, do início até o fim, do começo com Adão até o final com o segundo Adão, que é Jesus voltando nas nuvens dos céus. Que Deus possa nos abençoar, que Ele possa nos encorajar e nos dar força de vontade para continuar estudando a Bíblia, e que você e eu possamos estar aqui no próximo sábado, a partir das 15 horas, para fazermos esse segundo estudo e dar sequência a essa série, que vão ter muitos sábados aí pela frente, para que a gente possa estudar e possa compreender melhor as profecias, para que a gente possa saber exatamente onde que nós estamos, onde que nós estamos vivendo e que profecia está se cumprindo neste exato momento. Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração. Querido e bom Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder estudar a Tua Palavra com toda essa liberdade que nós temos. Ainda temos liberdade de estudar a Tua Palavra, Senhor, e por isso louvamos o Teu nome e agradecemos por tão grande privilégio. Que o Senhor abençoe a cada pessoa que aqui está acompanhando, abençoe também aqueles que vão assistir depois de gravado e nos ajude, Senhor, a compreender melhor a Tua vontade na Tua Palavra, para que possamos estar preparados para a Tua volta, que já vem, logo, logo estaremos contigo nas nuvens dos céus. Guarda-nos na Tua paz, perdoa os nossos pecados, é o que Te oramos em nome de Jesus. Amém. Então é isso, queridos. Que Deus abençoe a todos. Na próxima live, eu vou permitir que os irmãos façam perguntas e tirem dúvidas, e a gente vai conversando aí com você e vai tirando as dúvidas, né? Muita gente participou aqui, eu só queria aqui citar alguns dos nomes aqui, foram muitos. Davi Mendes, a Calívia lá de São Luís Gonzaga, saudades. Clícia, minha amada esposa, né? Aldelino Costa, meu amado irmão e professor, né? Aprendi muito com ele também. Muito do que eu falei aqui eu aprendi com o Aldelino. Estamos juntos, Aldelino. Aqui também tem o Danilo, tem a Emilene, que eu acho que é do Beckmão, né? Tem aí o Raimundo, tem a Erisvânia, que é de São Luís Gonzaga, tem a Soraya lá de Presidente Dutra. Um abraço para o Presidente Dutra, um abraço para a Igreja de Paulo Falcão. Também temos aqui a... Deixa eu botar o óculos, senão eu não consigo ler, né? O Alex Abreu, um amigão nosso aí, amigo de infância. Também tivemos a
a Tassielma, né? Tassielma ali de São Vicente de Ferre, né? Olha, saudade de São Vicente de Ferre. Dá um abraço no irmão João aí por mim. Temos o irmão Lobo Tur, né? João Paulo, Gledson, um amigão aí de São Bento aí que trabalhou comigo aqui em São Luís na Eletrolar. Um abraço, Gledson. Temos muitos, gente. Se eu for citar os nomes aqui, a live não acaba. Eu agradeço a todos, a Rosilene, a Joseane, né? A Milena que é uma amiga nossa aí, que a gente bate testa com testa de vez em quando, mas a gente está firme aí. Queridos, um abraço e até a próxima. Obrigado.